A paz do Senhor, amados, tudo bom com vocês? Bom, como sempre, faço votos para que todos estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade a mais um resumo referente à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que durante esse trimestre estamos falando sobre a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais especificamente, estamos fazendo aqui uma abordagem completa sobre o Evangelho de João. E nessa última aula, ministrada nesse último domingo, nós tivemos um tema muito bacana que fala sobre a cura operada pelo nosso Senhor Jesus no tanque de Betesda, né? E aí eu queria fazer a leitura aqui de João capítulo 5, vou ler do verso 5 ao verso 8, que diz assim, ó. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Bom, aqui fala do momento que Jesus retorna para Jerusalém e ele vai nesse local, um local que era ali chamado como Tanque de Betesda. Esse local existia ali muitos enfermos, muitos doentes, pessoas que aguardavam o anjo descer, agitar a água do tanque, e então o primeiro que entrasse ali naquele tanque era curado, né? E aí quando Jesus chega lá, ele se depara com esse homem que sofria de uma enfermidade. Mais especificamente, esse homem ele sofria de paralisia, ele era um paralítico, né? E aqui, dentro desse momento em que Jesus ali opera a cura na vida desse homem, a gente pode extrair aqui muitas lições. Para o resuminho de hoje, eu gostaria de destacar aqui pelo menos 4. A primeira é sobre o crer. É inegável que esse homem ele tinha uma crença muito forte no milagre de Deus. Ele acreditava que Deus iria ali operar um milagre na vida dele. Não à toa, aqui é registrado dentro da história que esse homem estava ali sofrendo dessa enfermidade por 38 anos. E ele aguardava a cura dele de maneira milagrosa. Então, aqui a gente pode extrair uma grande lição sobre a importância do crer. A própria palavra de Deus nos ensina que tudo, e aqui eu falo tudo, e tudo é tudo, tudo é possível ao que crê. Isso está registrado lá no livro de Marcos 9:32. Tudo é possível ao que crê. E esse homem ele acreditava nisso. Ele acreditava que tudo era possível, é possível ao que crê. Por isso que ele permanecia ali crendo no milagre de Deus para que ele fosse curado. Agora tem uma outra lição que eu acho também muito importante. E aqui eu faço destaque para o verso 5, que fala assim, ó. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Por que eu falo da importância que eu dou destaque para esse versículo? Porque fala da espera desse homem. 38 anos esperando o milagre de Deus. Aqui mostra a grande importância não só de crer, mas aí vem a segunda lição, de continuar crendo. E muitas vezes as pessoas perdem a bênção, deixam de ser ali contemplado pelo milagre de Deus porque desistem. Porque simplesmente desistem, passa a não crer. Demora um pouquinho, encontra a primeira dificuldade e aí já vem aquele esfriamento, já vem aquela descrença, né? E isso, infelizmente, acaba gerando uma barreira para que Deus opere a cura, opere o milagre na vida da pessoa. Mas com esse homem foi diferente. Ele continuou crendo. Por mais que na visão dele, no olhar dele, a cura estava demorando, mas ele continuou ali crendo. Crendo que a cura viria sobre a vida dele. Mas aí tem uma terceira grande lição que nós podemos extrair aqui nesse contexto aqui da cura desse paralítico, né? Que é o fato de colocar as nossas dificuldades,
colocar aquilo que nos aflige diante de Deus. E aqui o destaque vai para o verso 7, que fala assim, ó, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Em outras palavras, o que esse homem fez? Ele nada mais, nada menos fez do que colocar diante de Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, as suas dificuldades, as suas aflições, a sua situação, a situação que ele vivia ali naquele momento. Quantos de nós fazemos isso? Olha a importância de fazer isso. A Bíblia registra, por exemplo, um momento em que Jesus estava no mar, junto com seus discípulos, né? E ali veio uma grande tempestade, uma enorme tempestade, né? E ali as pessoas falaram assim para Jesus, Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? E o que Jesus fez? Jesus então falou, quieta-te. E então o mar se aquietou e aquelas pessoas foram salvas. Aqui mostra a grande importância de nós, cada um de nós, colocar diante de Jesus as nossas dificuldades, colocar diante de Jesus as nossas aflições. Lá em Filipenses 4, no verso 6, fala para nós, cada um de nós, né, não andar em ansiedade, mas antes que as nossas petições, né, que as nossas aflições, que as nossas angústias sejam colocadas diante de Deus. Essa é uma grande lição que nós podemos extrair aqui. E aí tem uma quarta. E a quarta eu vou fazer a leitura do verso 14, que diz assim, ó, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então o que Jesus fala para esse homem? Não peques mais. Aqui mostra que esse homem, ele sofria de uma enfermidade, né? E essa enfermidade provavelmente era por decorrência do pecado. Pecado, ele traz consequências na vida da pessoa. Eu não estou aqui falando que toda pessoa que se encontra doente é porque praticou um pecado. É certo que as doenças são consequências do pecado da humanidade, do pecado que entrou no mundo por conta do primeiro pecado lá praticado por Adão e Eva. Mas as pessoas que também resolvem viver uma vida de pecado têm consequência em suas vidas, e uma delas é a doença. Infelizmente, a doença ela vem muitas vezes por consequência do pecado praticado pelas pessoas. E Jesus então fala aqui para esse homem, não peques mais. E aqui é uma quarta lição que eu queria destacar. Nós que somos cristãos, nós que já fomos ali contemplados pelo novo nascimento, né? Nós que já somos novas criaturas, né? Nós temos que entrar agora nesse processo de santificação. Um processo em que exige de cada um de nós se livrar de toda e qualquer contaminação pecaminosa. Não podemos, como cristão, como crente, como filhos de Deus, continuar vivendo o pecado. É certo que, por vezes ou outras, as pessoas cometem falhas, mas o que não pode acontecer é ela ter gosto pelo pecado, é ela planejar o pecado, é ela viver, continuar vivendo uma vida de pecado, porque isso pode trazer consequências para a vida dela. E é isso que Jesus falou para esse homem, olha, você foi curado, eu te curei, eu coloquei a cura sobre a sua vida, você era paralítico, agora está andando, está podendo viver a sua vida normal. Então faz o seguinte, não peque mais. Procure viver uma vida baseada na palavra de Deus, em obediência ao Senhor. É essa a proposta que Jesus faz àquele homem e é essa a lição que ele deixa para mim e para você. Amém, amados? Era esses os destaques que eu queria deixar aqui registrado para o nosso resumo dessa aula. Que Deus abençoe e fica aqui registrado também um convite para que você venha participar conosco presencialmente todos os domingos às 9 horas aqui na comunidade evangélica Vida Plena. Amém, amados? Deus abençoe e até a próxima!